Olá pessoal, eu sou André Seco e esse é mais um vídeo da série de Entity Framework Core aqui no canal Coding Night. No vídeo de hoje, nós veremos o recurso de Lazy Loading. Esse recurso já existia na versão 6 do Entity Framework e agora na versão 2.1 do Entity Framework Core ele também foi implementado. Nessa versão existem alguns jeitos de implementar o Lazy Loading no seu projeto. Eu vou mostrar algumas dessas maneiras, sendo que uma é com a utilização de proxies e a outra sem necessitar desse recurso. E agora falando da funcionalidade desse recurso, numa tradução livre, Lazy Loading significa carregamento lento, carregamento preguiçoso ou algo do gênero. Mas na prática, ele é utilizado quando você tem uma classe, essa classe tem uma ou mais propriedades de navegação, e essa propriedade de navegação faz referência a outra classe, a outra entidade que você criou. E nem sempre em suas consultas você vai fazer uso dessa propriedade de navegação. Portanto, o Lazy Load, quando estiver sendo utilizado, só vai realizar a consulta dessa propriedade de navegação e, consequentemente, fazer a consulta na tabela a qual ele foi mapeado no momento que você realmente fazer acesso a essa propriedade de navegação. Então, para resumir aqui, se você tem uma classe, ela tem uma propriedade de navegação, você faz uma consulta onde você vai utilizar apenas os atributos da classe normal, sem fazer uso dessa propriedade de navegação, então você vai economizar uma consulta, já que você não está utilizando isso para consumir em nenhum lugar. Para entender melhor esse recurso, vamos ver um exemplo na prática. Muito bem, pessoal, estamos aqui no Visual Studio Code. Eu estou aqui com o projeto do Lazy Loading aberto, então vou mostrar aqui o CSProj para vocês, o arquivo com as configurações do projeto. Temos aqui então uma aplicação .NET Core 2.1, 2 pacotes instalados, lembrando que essa funcionalidade foi construída no Entity Framework Core a partir da versão 2.1, então ele só vai funcionar a partir dessa versão. E nós temos os pacotes aqui, o Entity Framework Core.SQL Server, que é o comum que estamos utilizando para consumir uma base de dados local SQL Server. E temos também um pacote que é para a utilização do Lazy Loading com proxies, tá? Então, se você quer utilizar ele de uma maneira que você precisa fazer poucas configurações e utilizar ele com proxies, você vai precisar instalar esse pacote, que é o Entity Framework Core.proxies, tá? Versão 2.1 também. Vamos agora aqui para o programa CS. Eu tenho aqui então a minha demo, vou mostrar primeiro as minhas classes. Então tenho a classe livro com as propriedades comuns, título, autor, ano de publicação, quantidade de exemplares do livro, uma propriedade de navegação aqui, que é uma coleção da classe de livro empréstimo, tá? Onde eu vou guardar todos os empréstimos referentes a cada livro. Então, por isso que ele é uma coleção, pode ter mais de um. E lembrando, pessoal, um detalhe bem importante. Quando você está utilizando o Lazy Loading com proxies, você precisa obrigatoriamente marcar as suas propriedades de navegação com virtual. Tá? Se você não colocar isso aqui, dá um erro de compilação. Você nem consegue passar da fase de compilação. Tá certo? Então ele te obriga a todas as suas propriedades de navegação em todas as classes tem que ser virtual. Tá certo? A minha classe aqui então, livro empréstimos, onde eu tenho as propriedades de nome do aluno, data de empréstimo, data limite de devolução e a própria data de devolução, que é um datetime nullable. Tá certo? Aqui eu tenho uma outra propriedade de navegação, que é para fazer a navegação caso eu esteja nesse nível e voltar para o livro. Tá? Ela também tem que ser virtual. Um pouco mais para cima aqui eu tenho o meu contexto, livros context, tá? Tenho o DB7 aqui, que é para trabalhar com a tabela de livros, fazer os inserts e tudo mais. Tenho o meu método de configuração, onde eu estou definindo qual é o provider que eu vou utilizar, nesse caso o SQL Server, com a minha connection string para o meu banco local. E aqui tem um detalhe, tem um método chamado useLazyLoadingProxies, tá?
esse método eu preciso colocar quando eu estou fazendo uso do lazy load com proxies. Então é aqui que eu configuro ele. Eu não vou precisar de mais nenhuma configuração adicional, apenas chamar esse método aqui. Tá? Então é no método de configuração. No meu método de modelagem, onde eu estou criando o modelo, eu só vou ter que configurar o relacionamento entre essas duas entidades aqui, livro e livro empréstimo. Então aqui modelbuilder.entityLivro has many empréstimos, ou seja, vai ter vários empréstimos, cada livro vai ter uma porção de empréstimos, quantos eu quiser. Em contrapartida, cada empréstimo pertence a um livro apenas, então with on livro. Tá? Então estou utilizando aí as duas propriedades de navegação para fazer o relacionamento. E para testar isso, aqui em cima eu tenho o método main, onde eu estou instanciando meu contexto, estou limpando minha base e estou adicionando dois livros. Tá? O livro do Eric Evans, Domain Driven Design, com 2 empréstimos aqui, né? Já atribuindo aqui para minha propriedade de navegação. Então empréstimos, que é uma coleção. Tá certo? O primeiro livro vai ter 2 empréstimos. O segundo livro também vai ter 2 empréstimos. Tá certo? No fim aqui eu dou um db.savechanges para persistir isso no banco. E aí eu faço a minha consulta. Detalhe para essa consulta, o que eu estou fazendo aqui? db.livros.toList. Então estou trazendo uma lista de todos os livros cadastrados e estou iterando através desse for each. Imprimindo aqui na tela o livro título e o livro autor, tá? Ambos propriedades da minha classe livro. Em seguida aqui eu estou chamando livro.empréstimos, ou seja, eu estou acessando a minha propriedade de navegação e estou trazendo uma lista dela. E também estou iterando com for each para imprimir aqui todas as propriedades da classe livro empréstimo, que são nome aluno, data empréstimo, data limite de evolução, algumas delas, né? O que acontece aqui, pessoal, um detalhe bem importante. Se eu não estivesse utilizando o lazy loading, no momento que eu chamasse livro.empréstimos, eu não teria nada aqui, tá? Eu não teria nenhum item carregado. Por quê? Porque eu não utilizei nenhuma forma de carregar os dados automaticamente, como é o caso do lazy loading, né? Por demanda. E eu não fiz nada adicional nessa consulta db.livros.toList para carregar, né, para o meu Entity Framework saber carregar os empréstimos também. Caso eu não estivesse utilizando o lazy loading, como que eu teria que escrever isso aqui para que essa linha do livro.empréstimos.toList funcionasse? Tem alguns meios de eu carregar esse dado aqui da propriedade de navegação. Um deles é através do eager loading, tá? Então depois do db.livros eu colocaria um ponto include, tá certo? E chamaria aqui a minha propriedade de navegação, que é o empréstimos, tá certo? Nesse momento ele sabe que ele tem que fazer uma ligação e trazer também os dados dos empréstimos desse livro. Aí sim eu vou ter o objeto construído, né, nessa coleção aqui de empréstimos de cada livro, para poder iterar e não dar um erro aí de referência nula e tudo mais. Como nós estamos utilizando o lazy loading, a proposta dele é exatamente isso, que eu não precise escrever explicitamente para carregar os dados das minhas propriedades de navegação. Então no momento que eu for usar, e apenas nesse momento, ele vai trazer os dados e vai realizar a consulta quando eu for consumir esse dado. Então, quando eu chamar db.livros.toList, ele ainda não fez a consulta na tabela de empréstimos, tá? Só quando eu chamar livro.empréstimos, aí sim ele vai fazer uma consulta por demanda lá no meu banco de dados, tá? Então, beleza. Eu vou salvar isso aqui. Nós vamos rodar essa aplicação. Eu já estou com a pasta certinha aqui. Vou dar um .NET Run, né? Beleza, então ele trouxe os dados aqui, né? Listou os livros com as propriedades
só da classe livro, né, título e autor, e aí listou os empréstimos de cada livro, com o aluno, empréstimo e devolução prevista. Tá certo? Funcionou tudo certinho. Ok, essa é a maneira de implementar o lazy loading fazendo uso de proxies, tá? Então perceba que a configuração aqui é mínima, né? Eu só tive que chamar o método use lazy loading proxies no meu método de configuração lá do meu contexto e também utilizar o pacote aqui, instalar o pacote do microsoft.entityframeworkcore.proxies. Lembrando que as minhas propriedades de navegação precisam estar marcadas como virtual. Muito bem, agora eu vou mostrar uma outra demo para vocês. Vou fechar essa aqui. E vou mostrar como utilizar o lazy loading sem proxies. Então eu tenho o projeto aqui. Eu vou entrar aqui no CSproj. É uma aplicação também .NET Core 2.1. Porém, eu só tenho um pacote instalado, que é o pacote do Entity Framework Core.sql Server, para eu fazer o uso aí do meu banco de dados. Aqui no programa CS, eu tenho as minhas classes. Elas mudaram um pouco, eu vou explicar por quê, tá certo? O livro empréstimo aqui, que é a minha classe referenciada lá na classe livro, continuou da mesma maneira, tá? Não foi alterado nada em relação à demo anterior. Porém, a minha classe livro mudou um pouco. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Tenho as minhas propriedades comuns, tá? Que é título, autor, ano, publicação, quantidade de exemplares. Mas o que muda principalmente é na minha propriedade de navegação. Sem fazer o uso de proxies, a gente precisa injetar o mecanismo do lazy loading na nossa entidade, tá? Ela pode ser injetada através da interface iLazyLoader, que é de um pacote de abstractions do Entity Framework Core, que você pode instalar também. Mas como aqui a intenção era mostrar sem ter nenhuma referência a um pacote adicional, além do pacote do próprio provider, do SQL Server, então eu estou mostrando como injetar isso utilizando aqui um delegate. E aqui eu explico como que ele funciona, tá? A questão de injeção aqui eu preciso definir isso no construtor, tá? Então eu defino aqui action, object e string. O nome precisa ser lazy loader, tá? Nessa versão eles implementaram assim, então tem essa regra que precisa ser seguida quando se faz uso dessa maneira. Eu criei uma propriedade privada aqui, lazy loader, para poder utilizar ela lá na propriedade de navegação, tá certo? Então aqui eu simplesmente atribuo esse parâmetro para a minha propriedade. Aqui em cima eu também criei uma coleção de livro empréstimos, tá? Privada, então eu tenho aqui criado. E aqui na minha propriedade, então eu vou utilizar um getSet de uma maneira um pouco diferente. Tá? O get dessa minha propriedade de navegação empréstimos vai chamar o lazy loader, que é essa minha propriedade aqui, que já está carregada com o que foi recebido por parâmetro pelo meu construtor. Ele vai chamar um método de extensão .load e passa por referência a minha coleção que eu criei aqui em cima também. Tá certo? Isso no get. No set ele simplesmente atribui o valor que vai ser passado para a minha propriedade de navegação, né? Que vai ser injetado aqui no caso, para a minha coleção que eu criei aqui em cima também. Então o que acontece, pessoal? Esse .load, que é um método de extensão do lazy loader, eu que tive que implementar. Esse exemplo eu peguei da documentação da Microsoft mesmo para mostrar para vocês, tá? Então eu simplesmente copiei por que eu fiz dessa maneira, tá? Perceba que eu não preciso ter nenhuma referência a nenhum pacote do Entity Framework Core nessas minhas classes. E por que que isso é bom? Claro que aqui eu estou utilizando toda a minha demo está desenvolvida no mesmo arquivo, né? Porém, em um projeto maior, que eu dividi isso em camadas e tudo mais, as minhas entidades vão ficar num projeto, sei lá, um projeto domain, né? Onde vai ter só as minhas entidades, regras de negócio e tudo mais.
e eu não quero ter nenhuma referência externa para essa minha camada, tá? Então, se eu quero utilizar o Lazy Loading e as minhas classes, né, estão numa camada que não pode ter referência externa, eu não posso ter uma referência do Entity Framework. Poder até posso, mas não é muito legal, não é muito bacana. Então, dessa forma, eu não fico preso a ter nenhuma referência externa. Então, eu consigo utilizar aqui Action, Object String, fazer a implementação do meu próprio método de extensão para o Lazy Loader, né? Que é o método load. Tá? Isso aqui não faz referência a nada externo também. E aí, então, eu fico livre dessa referência, né? Então, já que eu não quero, não uso. Então, essa é a forma de utilizar o Lazy Loading sem nenhuma referência do pacote do Entity Framework Core. Tá? O ruim disso é que você acaba modelando a sua entidade baseado num recurso de um ORM que você quer utilizar. Tá? Então ela não fica 100% desenvolvida pensando no seu domínio, né? e tudo mais. Você já está pensando na persistência e no acesso a dados quando você está fazendo a entidade. Mas aí vai muito do projeto, muito do cenário, você vê se isso cabe a ser utilizado ou não. Tá? Eu só estou mostrando aqui o jeito que tem como fazer sem referência externa, e seria esse o jeito aqui, tá certo? Para mais detalhes, vocês podem consultar a própria documentação da Microsoft. Lá tem diversos avisos e orientações de como vocês podem fazer a utilização do Lazy Loading, tá? E aqui então, continuando, eu tenho o meu contexto, né, para utilizar com o db7 de livros, fazer o uso aí da minha tabela de livros. A parte de configuração do método de configuração aqui eu tenho só definindo o provider que eu vou utilizar e a connection string. Não tenho mais aquele método para utilizar o Lazy Load com proxies, pois obviamente, né, a gente não está utilizando proxies aqui. E o método de modelagem, onde eu estou criando meu modelo, que eu estou fazendo o relacionamento das tabelas. Tá? Para testar isso, então eu fiz o mesmo exemplo da demo anterior. Tá? Estou instanciando aqui o meu contexto, adicionando 2 livros, cada livro vai ter 2 empréstimos. Exatamente a mesma coisa. A questão agora é que eu vou mostrar para vocês como que isso é executado no banco, em que momento que o Lazy Loading entra em ação e como que ele traz esse carregamento aí sob demanda, tá certo? Então aqui eu tenho o db.livros.toList, tá iterando que nem na outra demo, e aqui dentro eu tenho o livro.empréstimos. Então, na teoria, e é o que a gente vai ver agora, ele deve fazer a consulta na tabela livros inicialmente, e somente quando eu consumir ou passar dessa linha aqui, quando eu estiver debugando, ou até colocar o mouse aqui em cima, que ele vai listar os 2 itens para mim, né? Nesse momento que ele tem que fazer a consulta no banco relacionado à tabela de empréstimos. Tá? Então eu vou rodar isso aqui. Dei um F5, já está configurado para debugar aqui esse projeto. E ele tem que parar nesse breakpoint aqui, tá? Enquanto isso, pessoal, eu vou abrir aqui o SQL Server Management Studio, tá? Eu vou conectar aqui através do SQL Server Profiler na minha base local, tá? Para eu ficar traqueando tudo que está acontecendo. Vou limpar. E aqui ele já parou no breakpoint, então eu vou dar um F11 para passar para o primeiro passo interno. Até vou deixar um breakpoint aqui. F11. Beleza. Vamos ver o que ele fez até então. Vou dar um zoom. Perceba que ele fez uma consulta na tabela livro. Tá? Aqui parece 2 linhas, mas é só por causa do evento do próprio profiler. Tá? Um é batch completed, outro é batch starting. Então, mas na realidade ele só fez uma consulta. Tá? E qual foi a consulta? Foi um select na tabela livros, sem nenhum filtro, né? Sem nenhum where. Muito bem. Então agora nós vamos voltar aqui no projeto. Eu vou passar para a próxima linha.
Então ele caiu aqui no breakpoint. E somente é aí que ele vai fazer a consulta na tabela de empréstimos, tá? Então quando eu passar aqui, F11, aqui ele deve ter feito a consulta, exatamente, ó. Ele fez então a consulta, um select na tabela livro empréstimos, filtrando aqui para o livro ID de código 1, ou seja, o primeiro livro, tá? Justamente porque eu estou fazendo um for each, então ele passou, entrou primeiro no livro de código 1 e aí fez uma consulta dos empréstimos do livro 1, tá ok? Passando aqui pelas propriedades, então ele vai ter tudo carregado já, né? Porque ele acabou de fazer a consulta por demanda. Ele não tinha feito a consulta inicialmente e só fez quando eu chamei essa propriedade de navegação. Então vou passar novamente aqui. Ele vai para o segundo livro agora. E aí ele tem que fazer outra consulta. Tá? Exatamente foi o que aconteceu. Então ele fez aqui a consulta no livro empréstimo novamente, só que agora pelo livro ID de código 2, né? Ou seja, o segundo livro. Tá? Então fez duas consultas na tabela de empréstimos, uma para cada livro, e é exatamente o que estava previsto, tendo em vista o funcionamento aí do lazy load. Terminei a demo aqui, tá? Seguinte, pessoal, o que eu queria trazer para vocês. O recurso de lazy loading é bem legal, tá? Tem um recurso aí com a utilização de proxies, caso vocês queiram fazer poucas configurações e não se incomodem pelo fato da utilização desse proxy, das limitações aí e obrigações que vocês têm em relação à escrita do teu código, colocar sempre como virtual e tudo mais. Tem também essa abordagem aqui sem a utilização de proxies, fazendo a injeção aqui do lazy loader diretamente na sua entidade, né, implementando o seu próprio método de extensão para fazer o load desse lazy loader que foi injetado e tudo mais. O que eu queria deixar aqui bem claro é que o uso do lazy loading ele fica bem implícito, né? Então, quando você está fazendo uma consulta e está chamando uma propriedade de navegação, ele está fazendo uma consulta e você nem está vendo, tá? Então, se pode utilizar, ele é um recurso ok para utilizar, porém você tem que ter isso em mente, né? Ele vai fazer uma consulta assim que você acessar essa propriedade de navegação. Com os outros casos, né? Por exemplo, o eager loading, você tem que deixar explícito aqui um include, né, para ele conseguir fazer a consulta desses empréstimos também. Com o lazy loading, como eu mostrei aqui, não precisa. Então só ter esse cuidado aí para não acabar não fazendo consultas desnecessárias, fazendo muitas consultas sem perceber, né? E é sempre bom fazer uso também do SQL Server Profiler, que ele vai falar o que está sendo executado no banco e como está sendo executado. Se a query foi executada da melhor forma possível também. Bom, lembrando que para quem tiver dúvida em relação ao código, tem lá o meu repositório no GitHub, ele está aparecendo aí na tela, onde tem todas essas demos de todos os vídeos que eu estou trazendo nessa série, inclusive aqui do lazy loading e do uso do lazy loading sem proxies também. Bom, pessoal, então esse foi o recurso de lazy loading. Eu espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo.